Você sabia que dá para aumentar o seu poder aquisitivo sem alterar o seu salário? Eu vou contar um segredo para que a sua família seja melhor abastecida e beneficiada com mais qualidade de vida, contando com a mesma renda de sempre. Se antes da pandemia a alta dos preços dos alimentos já era uma preocupação para o cidadão brasileiro, agora então está mais difícil fazer a conta fechar no final de cada mês. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro ano da pandemia, o preço dos alimentos subiu 15% no Brasil, que é quase o triplo da taxa de inflação registrada no mesmo período. Imagine, em apenas 6 meses, um aumento de 15% na média entre os preços dos produtos de alimento. E esse aumento se deu em função da maior procura por alimentos básicos para consumo em casa, devido a este novo formato de trabalho e de estudo, que é o home office e o ensino à distância, que foram adotados pela população brasileira durante o período da pandemia. E além disso, nós temos que considerar também o aumento da demanda internacional dos produtos agrícolas, o que impactou no preço para o consumidor final. Isto explica, por exemplo, por que o arroz e o óleo ficaram tão caros neste último ano. É por esse motivo que temos que dedicar tempo a pensar neste assunto. Embora essa seja uma realidade difícil, principalmente para a população de baixa renda, que utiliza a maior fatia de seus ganhos em alimentação, precisamos encarar a situação e, claro, buscar maneiras de minimizar os prejuízos em nossa casa. Exatamente por este motivo que hoje vamos dedicar algum tempo para trazer algumas dicas para que você possa economizar em serviços essenciais e, assim, aumentar o seu poder de compra. Obrigado porque você está com a gente, obrigado porque você tem acompanhado a gente aqui no nosso canal e agradeço por você deixar o seu like todas as vezes que você assiste o nosso vídeo. E se você sabe que tem alguém precisando das nossas dicas, compartilhe o nosso vídeo, convide os seus amigos, seus familiares para se inscreverem no nosso canal e também para acessarem a nossa plataforma NT Play. E você sabe que esta revista Saldo Mais, que nós apresentamos aqui com regularidade, é um presente da Novo Tempo. Mais conhecimento para que você cuide bem das suas finanças, mas com um diferencial ainda maior. É um curso bíblico sobre finanças. A Bíblia tem muito a nos ensinar. E se você quiser conhecer estes conceitos importantes de educação financeira à luz da palavra do Senhor, você entra em contato com a gente. Você pode ligar para a Central de Atendimento Telefônico da Novo Tempo, pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ou acessar aí as nossas plataformas. Você faz o seu cadastro, você liga, você fornece o endereço que você desejar e é um presente, tanto a produção quanto o envio da revista para você, ok? Não deixe de conhecer esses ensinamentos da palavra do Senhor sobre finanças. E então, vamos voltar ao nosso tema de hoje? Quando aprendemos a otimizar os nossos gastos, o que acontece? Nós conseguimos atender mais necessidades com menos dinheiro. Isso serve para qualquer situação. Entretanto, em momentos de crise, essa pode ser uma importante saída de emergência. Considerando o contexto da Covid-19, vamos dividir esta otimização de gastos em 3 etapas, ok? Para tornar esse ensinamento ainda mais didático, vamos apresentar aqui 3 aspectos importantes, 3 passos importantes. Em primeiro lugar, lembrar que algumas mudanças de rotina que fizemos por causa da Covid-19 até contribuíram para reduzir gastos, como a diminuição do uso de transportes, menos gastos com comida fora de casa e até mesmo economia em atividades de lazer. Porém, a pandemia também nos trouxe hábitos que encarecem o orçamento, trazem um peso ainda maior. Quer alguns exemplos? As compras delivery com taxa de entrega, o consumo maior de energia elétrica, de água e gás, são esses serviços básicos que nós temos dentro de casa, onde estamos passando mais tempo, a contratação de plataformas de streaming, o uso de celulares e de clubes de assinatura em demasia e até mesmo as compras por compulsão em e-commerce para aliviar a tristeza e a solidão. Aliviar, entre aspas, é bom nós lembrarmos disto. As alternativas encontradas para o período de isolamento social são fantásticas, mas
como em outras situações que envolvem as finanças, os gastos precisam ser planejados e, mais do que isso, eles precisam ser monitorados. Mas parece que no meio digital, onde tudo é mais fácil, rápido, e por que não dizer pouco palpável, não sentimos, entre aspas, os gastos da mesma forma que no presencial. E o que acontece? Tendemos a extrapolar. Então, meu amigo e minha amiga, o primeiro passo para economizar é: separe os gastos relevantes daqueles que podem ser cortados. E se você quer uma ajuda para identificar isto, assista ao nosso vídeo onde falamos de vontade e de necessidade. E você vai saber como você pode identificar aquilo que é prioritário daquilo que não é prioritário. Muito bem. O segundo ponto a ser considerado é a otimização das compras. Nessa etapa, você tem a oportunidade de colher imediatamente os frutos da economia feita, já que você pode comprar mais itens com o dinheiro destinado às compras. Mas a pergunta que vem à nossa mente: como nós podemos fazer isto? Como que eu posso otimizar as minhas compras? Eu gostaria que você levasse em consideração alguns pontos que a gente tem na memória aqui, e você deve ter na sua memória também. Visite o site de diferentes mercados e mercearias para comparar os preços. Existem várias opções e você deve comparar os preços para encontrar a mais econômica. Observe também as chamadas taxas de entrega dos produtos e, se for o caso, compare o preço final, não apenas o produto, mas também o frete, para você identificar na concorrência a melhor opção que você tem para comprar mais barato. E se você tiver carro ou for vizinho do estabelecimento escolhido, considere a possibilidade de retirar o que você comprou pessoalmente. E dependendo de como estiver o quadro do combate da Covid em sua localidade, pode ser que esteja mais intensa a pandemia ou não, priorize também fazer as compras em feiras livres e você vai encontrar assim produtos mais em conta. Aproveite também os últimos horários destas feiras para comprar, quando os preços tendem a ficar mais em conta e ainda você pode encontrar produtos de boa qualidade, a famosa hora da xepa. Não deixe de considerar essas opções, elas podem fazer diferença sim. E fique atento também, meu amigo e minha amiga, aos cartazes de preços dos mercados para aproveitar promoções sazonais. Alguns estabelecimentos, por exemplo, disponibilizam esse tipo de informação também por WhatsApp. Vale a pena você se informar com amigos que talvez estejam recebendo alguma mensagem, com opções de pessoas que estão aproveitando essas oportunidades. E claro, deixe as compras maiores para fazer no final do mês para encontrar também preços melhores. Geralmente, a procura é menor neste período, porque as pessoas ainda não receberam seus salários e os preços diminuem um pouco. Isso deve ser considerado também. Mas vamos então ao terceiro aspecto que você deve levar em conta quando você está falando em otimizar o seu salário com as suas compras. É ficar muito atento ao desperdício. Eu quero destacar aqui o desperdício de alimentos, que é um dos grandes vilões das finanças domésticas. Estamos tão acostumados com determinadas práticas que não percebemos o quanto perdemos por falta de atenção e cuidado. Vez ou outra acontece de não conseguirmos comer tudo que servimos, mas tem muitas pessoas que fazem disto um hábito. Há famílias que chegam a considerar falta de educação raspar o prato, então servem um pouco a mais para sobrar. Você acredita nisto? Que existem pessoas que acham elegante deixar um pouquinho de comida no prato? Será que isso está certo? Nós temos que parar para refletir. É claro que questões culturais precisam ser respeitadas, mas convém questionar seus próprios hábitos. Questões culturais não podem levar ao desperdício e a comprometer as finanças. Pergunte a si mesmo: faz sentido eu continuar jogando fora um pouquinho de comida todos os dias, enquanto há tantas pessoas padecendo de fome? Estou fazendo bom uso dos meus recursos financeiros quando sirvo comida e deixo um pouquinho para jogar fora no lixo? Nós temos que parar e refletir. E lembrar da educação financeira nesse aspecto, principalmente para os pequenos. As crianças também precisam ser ensinadas a evitar desperdícios. Se possível, estabeleça regras e deixe-as escolher a quantidade que desejam comer, evitando os exageros. E você também pode orientar os seus filhos, os seus pequenos, aqueles que estão aprendendo ainda, a pegar um pouco e depois repetir se elas quiserem. Isso vai fazer muito bem para a formação dos nossos pequenos. E o que dizer de alimentos vencidos? Quem nunca perdeu uma verdura?
que estragou na gaveta da geladeira? Ou uma farinha que venceu na despensa da cozinha? Infelizmente, isto é comum em muitos lares, mas é temerário quando pensamos no tamanho do desperdício que essas situações geram. Meu amigo e minha amiga, seja por falta de tempo para prepará-los, por não dar conta da quantidade ou por esquecimento, é possível sim você evitar esses desperdícios. Por isso, a luz amarela tem que estar ficando sempre piscando para você tomar cuidado. O resultado mais rápido e visível desse tipo de economia, quando você se empenha, é você perceber a diferença no seu bolso. Porque com o melhor aproveitamento dos alimentos em casa, você precisará desembolsar menos nas compras seguintes. E para isso, que tal colocar algumas práticas saudáveis sendo realizadas na sua vida? Eu posso citar aqui mais alguns exemplos assim bem simples de coisas que fazemos lá em casa, algumas coisas você deve até fazer também. Lave e congele uma parte das verduras para que elas possam resistir durante toda a semana. E por que não pensar em uma outra estratégia interessante, que é congelar preparações assim como, quem sabe, feijão, refogados de legumes, apenas para dar 2 exemplos. Pesquise em sites de culinária quais alimentos podem ser congelados. Picar frutas, por exemplo, para deixar guardado na geladeira para fazer suco. Outra ideia interessante. E por falar em fazer suco, doce, bolo ou geleia com frutas que estão muito maduras, é uma outra opção que você deve considerar. E por que não preparar pães em casa? Por que não preparar pães com aquela farinha que normalmente sobra? Faça tortas com essas sobras de arroz e outros demais alimentos que são cozidos. São dicas pequenas, mas que quando você vai somando pode fazer diferença. Organize os alimentos da despensa por data de validade, os mais velhos na frente, para evitar que esses alimentos, eles, como a gente mencionou anteriormente, que vença o prazo de validade. Deixe mais visíveis na fruteira ou mesmo na geladeira as frutas, verduras e legumes que estão ficando mais velhos. Preste bastante atenção, fique atento ao que você tem em casa. Evitar deixar que os alimentos vençam ou estraguem é uma responsabilidade que todos nós devemos ter. E com medidas práticas de organização, você conseguirá fazer esse monitoramento de forma, por que não dizer, até automática no seu dia a dia, porque você vai se acostumando. Isso não só vai ajudá-lo a economizar nas compras, mas poupará seu tempo, facilitará o preparo de pratos variados e, como consequência, será um meio de aumentar a sua qualidade de vida. Amigos, quanta coisa nós podemos aprender. Olha, nós nos lembramos aqui de apenas algumas dicas que são interessantes para você. Há muito que aprender. Procure pesquisar na internet. Procure práticas que são construtivas para que você evite gastos, para que você otimize as suas compras. Eu falei de alimentos. O que dizer da energia elétrica dentro de casa? A economia doméstica, o que você gasta dentro de casa, o que você faz dentro de casa fará muita diferença. E é importante entender, todos que estão na família devem participar desta empreitada da economia doméstica. Água, gás, energia, alimentos, material de limpeza e por aí vai. Tem um peso grande no seu orçamento. O aprendizado deve estar presente em sua vida. Você deve procurar aprender sempre, buscar instrução, buscar conselho e agir com prudência. Este nosso livro favorito aqui, que é o nosso livro de cabeceira, nós encontramos aqui nos Conselhos do Sábio Salomão, no livro de Provérbios, sempre uma palavra de incentivo para tudo aquilo que nós falamos aqui. E o texto que eu quero concluir o nosso vídeo de hoje é o verso 5 de Provérbios, capítulo 1. Ele diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Você pode sim adquirir habilidade para manejar as coisas em sua casa, para controlar o seu orçamento, controlar os seus gastos. Mas como diz aqui, o sábio cresce em prudência e ele busca a instrução. Seja sábio, seja prudente e você assim vai otimizar a sua renda e o seu salário que você ganha com tanto sacrifício e com tanta luta. Este é o recado de hoje que nós temos para você. Vamos continuar falando sobre este novo normal, sobre práticas saudáveis para o cuidado da nossa vida financeira nesta série especial que preparamos para você. Nos vemos na próxima semana. Até lá!